A história da humanidade é a história de seus conflitos. Opiniões diferentes, ações que se chocam com o outro, que muitas vezes nem o levam em consideração. Conflitos que muitas vezes interrompem qualquer via de comunicação, levando à total falta de diálogo. Diversidade vai falar hoje sobre algumas práticas que pensam e agem sobre essa questão de maneira diferente: a mediação e a justiça restaurativa. A mediação é milenar, né? Na época dos nômades, por exemplo, né, onde você carrega uma colher e um prato, outro a cadeira e tal, o pensamento era esse, quer dizer, se o grupo der certo, eu vou dar certo. Então todo mundo resolvia seus conflitos conversando. O mundo do trabalho é um verdadeiro ninho de conflitos. Em uma relação estabelecida em cima da assimetria de poder, onde poucos mandam e muitos obedecem, os problemas de comunicação e relacionamento brotam por todos os cantos. A psicologia organizacional e do trabalho tem um olhar atento sobre essa questão. Um olhar que se adequa não só às mudanças no mundo do trabalho, mas no próprio entendimento do significado de conflito. Eu coordeno o setor de mediação do Fórum de Santana e de Itaquera. Então, como é que funciona isso? Os juízes mandam os processos para a mediação, quando eles percebem que é o caso. Isso é um jeito de chegar as partes para o nosso trabalho. A outra parte, outro jeito, né, outra forma de se fazer mediação dentro do fórum é quando as partes vêm, ou porque conheceram alguém que fizeram e gostaram, por indicação, ou por algum funcionário que conhece o nosso trabalho, e aí então fala, olha, vai lá e marca, agenda um horário lá com as mediadoras e tal, que a gente chama de triagem, né? Tá. Ou porque um advogado que participou da mediação gostou do nosso trabalho, né? E indicou, então, pede dentro do processo que seja realizada a mediação. Helena é, na verdade, a doutora Helena. Mas esse espaço é reservado apenas aos formados em direito? Quem é o mediador penal? Dentro da mediação mesmo, nós temos 2 mediadores, um do direito e um de uma outra área. Por exemplo, no Fórum de Santana, a gente tem uma médica, por exemplo. Na equipe reflexiva é a mesma coisa, mas aí não precisa ter um operador do direito. Pode ser qualquer pessoa de qualquer área, desde que devidamente capacitada, né? Em Santana, nós pedimos 90 horas teóricas e 50 horas práticas. Tanto no fórum quanto na mediação privada, a gente usa o mesmo formato, né? Então, nós temos 2 mediadores em campo, né, de profissões diferentes, e de preferência um advogado, e 2 que ficam o que a gente chama de equipe reflexiva. A equipe reflexiva é uma ferramenta da terapia familiar, porque a mediação, ela trabalha muito aqui para frente. Ela não vai trabalhar as questões relacionais com as famílias de origem e tal, que é o que a terapia faz, né? Ela vai tentar encontrar lá atrás, né, o que é que pegou para gerar um comportamento que vem vindo. Nós não, né? Nós vamos dar conta daquilo que vem emergencial, e aí vem a escuta generosa, e nós temos a técnica das perguntas, que é muito fácil para o psicólogo, porque o psicólogo trabalha com as perguntas o tempo todo, né? E, por exemplo, o advogado já não tem esse perfil, né? O advogado é muito mais o que está na lei, né? Ele vai estudar mecanismos para estar defendendo aquelas pessoas. E o psicólogo não, ele vai estar trabalhando com as relações humanas dessa pessoa. Então a gente faz uma distinção bem grande. Aqui a gente não, dentro da mediação, a gente não dá informação jurídica, né? A gente não faz terapia. E o que a gente explica são exatamente os princípios da mediação, né? Começando com o da boa-fé. Quer dizer, as pessoas que estão dentro de um encontro de mediação, elas estão lá porque, de fato, elas querem estar resolvendo aquele conflito ou aquela disputa, né? Elas querem. Ontem mesmo eu estava fazendo uma mediação e a moça falou, não estou aguentando mais, não aguento mais. Quer dizer, eles vêm com muita dor, né? Eles vêm com muito sofrimento, assim, a ponto de falar, eu não estou aguentando mais. Para mim, como advogada, a maior lição que os psicólogos me deram é a escuta generosa, a compaixão
E o tempo, a paciência, a tolerância e baixar essa ansiedade de já querer que as pessoas já estão falando, né? Quer dizer, dar o tempo que é preciso. E aí vem a que a gente chama de pensamento ternário, que é entre um ponto e outro tem N possibilidades, que é diferente do pensamento binário, que é preto, branco, certo, errado, né? Procedente, improcedente. O pensamento ternário é aquele que abre qualquer possibilidade que atenda, tá ótimo. Para mim, o sucesso da mediação depende de dois fatores. Primeiro, é o restabelecimento da comunicação, ou seja, agora nós conseguimos conversar. E segundo, se a gente conseguiu conversar, a gente pode fazer qualquer combinado, né? Ou seja, a gente pode combinar de eu ficar esse final de semana, que era seu, porque eu tenho que levar nosso filho para a festa, né? Nós podemos combinar que, em vez de ser como está determinado num acordo ou pela sentença, que às 10 horas você tem que buscar e a gente combina às 11 ou às 9, e a gente pode recombinar e combinar quantas vezes a gente quiser, porque agora a gente conversa. Eu acho que o grande lance, o grande ouro da mediação é esse, é a cultura da conversa. A história da humanidade é a história de seus conflitos. Opiniões diferentes, ações que se chocam com o outro, que muitas vezes nem o levam em consideração. Conflitos que muitas vezes interrompem qualquer via de comunicação, levando à total falta de diálogo. Diversidade vai falar hoje sobre algumas práticas que pensam e agem sobre essa questão de maneira diferente: a mediação e a justiça restaurativa. A mediação é milenar, né? Na época dos nômades, por exemplo, né, onde você carrega uma colher e um prato, outro a cadeira e tal, o pensamento era esse, quer dizer, se o grupo der certo, eu vou dar certo. Então todo mundo resolvia seus conflitos conversando. O mundo do trabalho é um verdadeiro ninho de conflitos. Em uma relação estabelecida em cima da assimetria de poder, onde poucos mandam e muitos obedecem, os problemas de comunicação e relacionamento brotam por todos os cantos. A psicologia organizacional e do trabalho tem um olhar atento sobre essa questão. Um olhar que se adequa não só às mudanças no mundo do trabalho, mas no próprio entendimento do significado de conflito. Eu coordeno o setor de mediação do Fórum de Santana e de Itaquera. Então, como é que funciona isso? Os juízes mandam os processos para a mediação, quando eles percebem que é o caso. Isso é um jeito de chegar as partes para o nosso trabalho. A outra parte, outro jeito, né, outra forma de se fazer mediação dentro do fórum é quando as partes vêm, ou porque conheceram alguém que fizeram e gostaram, por indicação, ou por algum funcionário que conhece o nosso trabalho, e aí então fala, olha, vai lá e marca, agenda um horário lá com as mediadoras e tal, que a gente chama de triagem, né? Ou porque um advogado que participou da mediação gostou do nosso trabalho, né? E indicou, então, pede dentro do processo que seja realizada a mediação. Helena é, na verdade, a doutora Helena. Mas esse espaço é reservado apenas aos formados em direito? Quem é o mediador penal? Dentro da mediação mesmo, nós temos 2 mediadores, um do direito e um de uma outra área. Por exemplo, no Fórum de Santana a gente tem uma médica, por exemplo. Na equipe reflexiva é a mesma coisa, mas aí não precisa ter um operador do direito. Pode ser qualquer pessoa de qualquer área, desde que devidamente capacitada, né? Em Santana nós pedimos 90 horas teóricas e 50 horas práticas. Tanto no fórum quanto na mediação privada,
a gente usa o mesmo formato, né? Então, nós temos 2 mediadores em campo, né, de profissões diferentes, e de preferência um advogado, e 2 que ficam o que a gente chama de equipe reflexiva. A equipe reflexiva é uma ferramenta da terapia familiar, porque a mediação, ela trabalha muito aqui para frente. Ela não vai trabalhar as questões relacionais com as famílias de origem e tal, que é o que a terapia faz, né? Ela vai tentar encontrar lá atrás, né, o que é que pegou para gerar um comportamento que vem vindo. Nós não, né? Nós vamos dar conta daquilo que vem emergencial, e aí vem a escuta generosa, e nós temos a técnica das perguntas, que é muito fácil para o psicólogo, porque o psicólogo trabalha com as perguntas o tempo todo, né? E, por exemplo, o advogado já não tem esse perfil, né? O advogado é muito mais o que está na lei, né? Ele vai estudar mecanismos para estar defendendo aquelas pessoas. E o psicólogo não, ele vai estar trabalhando com as relações humanas dessa pessoa. Então a gente faz uma distinção bem grande. Aqui a gente não, dentro da mediação, a gente não dá informação jurídica, né? A gente não faz terapia. E o que a gente explica são exatamente os princípios da mediação, né? Começando com o da boa-fé. Quer dizer, as pessoas que estão dentro de um encontro de mediação, elas estão lá porque de fato elas querem estar resolvendo aquele conflito ou aquela disputa, né? Elas querem. Ontem mesmo eu estava fazendo uma mediação e a moça falou: não estou aguentando mais, não aguento mais. Quer dizer, eles vêm com muita dor, né? Eles vêm com muito sofrimento, assim, a ponto de falar: eu não estou aguentando mais. Para mim, como advogada, a maior lição que os psicólogos me deram é a escuta generosa, a compaixão, e o tempo, a paciência, a tolerância, e baixar essa ansiedade de já querer que as pessoas já estão falando, né? Quer dizer, dar o tempo que é preciso. E aí vem a que a gente chama de pensamento ternário, que é entre um ponto e outro tem N possibilidades, que é diferente do pensamento binário, que é preto, branco, certo, errado, né? Procedente, improcedente. O pensamento ternário é aquele que abre qualquer possibilidade que atenda, tá ótimo. Para mim, o sucesso da mediação depende de 2 fatores. Primeiro, é o restabelecimento da comunicação, ou seja, agora nós conseguimos conversar. E segundo, se a gente conseguiu conversar, a gente pode fazer qualquer combinado, né? Ou seja, a gente pode combinar de eu ficar esse final de semana, que era seu, porque eu tenho que levar nosso filho para a festa, né? Nós podemos combinar que, em vez de ser como está determinado num acordo ou pela sentença, que às 10 horas você tem que buscar, e a gente combina às 11 ou às 9, e a gente pode recombinar e combinar quantas vezes a gente quiser, porque agora a gente conversa. Eu acho que o grande lance, o grande ouro da mediação é esse, é a cultura da conversa.